Retornamos nossa aventura de acompanhar a mente nesta incrível jornada. Agora está na hora de segui-la numa viagem extremamente desafiadora. A mente, agora na fase de espírito, irá iniciar seu aprendizado junto à espécie humana. Mas antes de iniciarmos essa aventura, precisamos estabelecer ou reafirmar alguns critérios. O primeiro e mais importante é o seguinte: a trajetória evolutiva da mente é sempre ascensional, independente da fase em que ela esteja. Assim, ela nunca regride, ou seja, um verbo não retorna ao estágio de espírito, assim como o espírito não retorna ao estágio de princípio inteligente. E mesmo dentro de uma mesma fase, não há regressão. Com isso, um princípio inteligente que esteja estagiando em um macaco bonobo, por exemplo, jamais retornará para estagiar nas formigas. Assim como o espírito que esteja no estágio de expiação e provas, jamais irá retornar ao estágio de primitivo. Adotando esse critério de evolução ascensional, estamos sendo contrários à metempsicose, que de forma geral aceita a possibilidade da alma humana encarnar em animais ou vegetais. Outro importante critério que adotaremos é a relação entre o processo evolutivo dos corpos e o processo evolutivo do elemento espiritual, ou seja, da mente. Para falarmos do processo evolutivo dos corpos, obrigatoriamente temos que falar sobre a teoria da seleção natural. Essa teoria foi proposta por Charles Robert Darwin, um naturalista, geólogo, biólogo britânico, que viveu em 1809, entre 1809 e 1882. E essa teoria foi divulgada através da publicação de um livro dele, chamado A Origem das Espécies. Quem teve um papel importantíssimo nessa teoria foi Alfred Russel Wallace, um naturalista, geógrafo, antropólogo e biólogo britânico, que viveu entre 1823 e 1913. Infelizmente, quase nunca lembrado pela história. De forma geral, e talvez até um pouco simplista, podemos dizer que a seleção natural é o mecanismo em que os organismos mais bem adaptados ao meio ambiente têm uma chance maior de sobrevivência do que aqueles com menos adaptados. As características que tornam o organismo mais adaptado ao meio ambiente são hereditárias. Assim, elas serão comuns nas populações sucessivas desse organismo. Ou seja, os organismos mais adaptados foram naturalmente selecionados para aquele ambiente. Uma questão importante a se destacar é que esse processo de melhor adaptação é provocado geralmente por mutações dos organismos. Ou seja, alguns organismos nascem com alterações no seu material genético, o famoso DNA, tornando-os mais aptos. E por se tratar de alteração genética, essas características são passíveis de transmissão hereditária. Espetacular, né? Mas aí entra uma situação mais espetacular ainda. E ela surge de alguns questionamentos que poderíamos fazer. Mas, afinal de contas, qual a origem da mutação? Qual é a sua causa? Qual o seu motivo? Não temos a pretensão e nem a capacidade para darmos respostas definitivas sobre esse assunto. Mas podemos fazer especulações, certo? Pois bem, como vimos até aqui, quem, por assim dizer, age através dos corpos orgânicos é o elemento espiritual, que chamamos de mente neste ensaio. A mente, por sua vez, em toda a fase de princípio inteligente e no processo inicial de espírito, está sob o gerenciamento irrestrito de seu instrutor. Este instrutor é uma mente que encontra-se na fase de perfeição relativa.
Usando mais uma vez o planeta Terra como referência, todos os instrutores que estejam trabalhando com seus princípios inteligentes ou com seus espíritos fazem parte da equipe do Verbo deste planeta, que é Jesus, o Cristo. Jesus, assim como todos os outros verbos que governam os inumeráveis mundos que existem no universo, receberam diretamente de Deus essa missão. Especulamos que esta missão, que é gigantesca, consista na criação desses mundos e, principalmente, na elaboração de corpos que servirão de vestimenta para a mente efetuar os seus aprendizados, sendo o principal deles os corpos da espécie humana, sendo, além de tudo, os tutores, em grau maior, das mentes que estejam estagiando nos seus mundos. Lançando um olhar, mesmo que estreito, para os ensinamentos que a geologia, a biologia, a antropologia e tantas outras ciências nos trazem sobre o planeta Terra, é possível supor que a Terra foi um grande laboratório vivo, onde Jesus e sua equipe trabalharam arduamente para que, por fim, o espírito pudesse ter o corpo físico ideal dentro das características deste planeta para realizar o seu aprendizado. É como se Deus passasse diretamente para os verbos o anteprojeto dos sistemas e dos mundos, que serviriam de morada para as mentes, e diante das leis do Criador, desse aos verbos a liberdade de elaborarem o projeto executivo, criando as moradas ideais para eles. Assim, relacionando o processo evolutivo dos corpos com o processo evolutivo da mente, supomos que toda alteração provocada nos organismos, ou seja, todas as mutações, tiveram inicialmente como causa alterações no corpo mental que envolve a mente. Essa alteração foi repassada ao corpo espiritual ou perispírito, que é, como vimos, o modelo para o corpo do organismo. E do corpo espiritual, essa mutação foi transferida ao organismo. Com isso, estamos querendo dizer que a mutação não é um mecanismo aleatório. Muito pelo contrário. Ele é um mecanismo estudado, elaborado, projetado com a finalidade de proporcionar à mente o melhor aprendizado possível através de organismos que lhe permitam um meio de ação cada vez mais sensível com o meio onde ele irá atuar. Bom, sabendo que o processo evolutivo é sempre ascensional e todo ele é fruto de uma elaborada pesquisa e programação, vamos para mais uma importante especulação. A pergunta é a seguinte: em que momento ou em que corpo o espírito inicia o seu processo evolutivo? Bom, neste ensaio já chegamos à conclusão que a mente, na fase de espírito, vai iniciar o seu estágio evolutivo nos corpos físicos através da espécie humana, que faz parte do reino metazoa, conforme foi proposto por Whittaker. Vimos também que esse estágio vai começar em mundos que estejam no início da categoria de primitivos. Nós somos espíritos que estamos estagiando na espécie humana. Tenho pouquíssimo conhecimento em biologia, arqueologia e paleontologia. Mas o que consegui aprender nas minhas pesquisas sobre essas áreas de conhecimento é que, dentro da classificação biológica da espécie humana, esses nossos corpos pertencem à subespécie Homo sapiens sapiens. Entretanto, esta é a classificação atual dos corpos que nós, espíritos, estamos utilizando neste nosso processo evolutivo. E atualmente estamos em um planeta na categoria de expiações e provas em transição para a regeneração. E o que estamos buscando, na verdade, é o seguinte: quando a Terra era um mundo primitivo, em qual criatura o espírito iniciou o seu estágio?
Bom, a subespécie Homo sapiens sapiens faz parte do reino Metazoa, como nós já vimos. Dentro da sua classificação biológica, o Homo sapiens sapiens é um mamífero da ordem dos primatas, da família Hominidae, do gênero Homo e da espécie Homo sapiens. Com os conhecimentos que se tem hoje, aquele processo evolutivo linear em que o macaco vai se transformando até chegar a um ser humano, caiu por terra. Os achados arqueológicos nos informam que não foi bem assim que a coisa toda ocorreu. Ou seja, na história evolutiva dos primatas, entre o primata ancestral de todos e o Homo sapiens sapiens, existem vários galhos evolutivos desta gigantesca árvore genealógica, inclusive com espécies semelhantes vivendo ao mesmo tempo, como foi o caso, por exemplo, da convivência entre o Homo neanderthalis, conhecido como Homo neandertal, e o Homo sapiens. Esse processo todo vai de encontro àquela proposta de que o planeta foi um grande laboratório de experimentação para se obter o organismo ideal e cada vez mais elaborado para a ação do espírito. Então, neste caminho, nós temos os primatas, os antropóides, os hominoides, os hominídeos, os australopitecos, o Homo e o Homo sapiens. E a pergunta que fizemos ainda não foi respondida. Em que momento, em qual deles, o espírito iniciou o processo palingenésico, ou seja, o processo de encarnação nesse planeta Terra, quando ele estava ainda na categoria de primitivos? Qual? Mais uma vez, vamos ter que dar um chute, mas dessa vez, esse chute será dado como se estivéssemos antes do meio de campo. Nem o Pelé conseguiu fazer esse gol dessa distância. Mas como jogadores menos habilidosos do que ele já conseguiram, não custa tentar. Não é verdade? Para isso, vamos utilizar de uma das características que a ciência usa para classificar a espécie humana: o bipedismo. O bipedismo é uma forma de locomoção onde o organismo se move de forma plena e constante sobre dois pés, mantendo uma postura ereta. Sendo assim, o nosso chute dessa gigantesca distância será o seguinte: tendo o planeta Terra como referência, o espírito iniciou o seu estágio evolutivo nos corpos dos primatas que possuíam como característica o bipedismo, mas com uma condição muito especial, que é de manter a sua postura ereta. Bom, agora precisamos saber como isso se deu e em qual espécie isso ocorreu. Agora o chute vai ser de mais longe ainda, comparável à tentativa de atingir o gol adversário batendo um tiro de meta. São os achados arqueológicos e as análises dos cientistas que determinam as espécies e as suas classificações. Ou seja, de uma hora para outra pode surgir um achado arqueológico que mudará a visão que se tem da árvore genealógica do Homo sapiens sapiens. Tempos atrás, mais precisamente em 2002, o paleontólogo francês Michel Brunet, analisando um crânio, descreveu uma nova espécie de hominídeo, batizado de Sahelanthropus tichandensis, que viveu aproximadamente 7 milhões de anos atrás, possuindo o bipedismo como característica. Mas meu chute não vai para ele não. Minha bicuda na bola vai para o Australopithecus. Até agora, o achado mais antigo dessa espécie é um crânio de aproximadamente 4 milhões de anos atrás, da espécie Australopithecus anamensis. Bom, os achados arqueológicos e as revelações futuras dirão se a minha bicuda apenas furou a bola ou foi, pelo menos, na direção do gol. Aguardemos. O mais importante é sabermos que todo esse processo foi
e é muito bem desenvolvido por Jesus e a sua equipe. E continuará assim, até atingirmos a perfeição relativa. Para concluirmos esta parte, é importante analisarmos o processo evolutivo do espírito na etapa de mundo primitivo. Vamos iniciar com a questão 609 do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. A pergunta é a seguinte, abre aspas. O espírito, tendo entrado no período da humanidade, conserva os traços do que havia sido precedentemente, ou seja, do estado em que se encontrava no período que se poderia chamar de ante-humano? E a resposta é a seguinte, abre aspas. Isso depende da distância que separa os dois períodos e do progresso realizado. Durante algumas gerações, ele pode conservar algum reflexo, mais ou menos pronunciado, do estado primitivo, porque nada na natureza se faz por transição brusca. Há sempre anéis que ligam as extremidades da cadeia dos seres e dos acontecimentos. Mas esses traços desaparecem com o desenvolvimento do livre-arbítrio. Os primeiros progressos se realizam lentamente, porque não são ainda secundados pela vontade, mas seguem uma progressão mais rápida à medida que o espírito adquire consciência mais perfeita de si mesmo. Fecha aspas. Analisando essa questão e fazendo algumas suposições, vamos iniciar lembrando o seguinte: independentemente de qual espécie em que o espírito iniciou o seu aprendizado nesse planeta, a diferença entre o espírito e o princípio inteligente é gigantesca. Com isso, retornando à análise da relação entre o processo evolutivo dos corpos e o processo evolutivo da mente, temos que ressaltar que eles não seguem necessariamente o mesmo caminho. Assim, apenas para fazer um comparativo, se adotássemos que o espírito realmente iniciou o seu estágio de palingenesia nos corpos da espécie dos australopitecos anamenses, temos que admitir que a espécie evolutiva anterior ao australopithecus, que apenas para continuar essa comparação, vamos supor que fosse o Sahelanthropus tishandensis, essa espécie estaria recebendo concomitantemente o estágio do princípio inteligente. Como vimos, o princípio inteligente só vai terminar o processo de individualização após concluir o aprendizado nos mundos felizes. Ou seja, isso não ocorreu na Terra. Até porque esse processo de evolução das espécies, descrito por Darwin e Wallace, se deu aqui quando a Terra se encontrava na categoria de mundo primitivo. O que estamos propondo é que, como há sempre anéis que ligam as extremidades da cadeia, quando foi estipulado que era a hora dos espíritos iniciarem o seu processo evolutivo na Terra, os seus corpos mentais sofreram adaptações e projetaram perispíritos baseados na genética do Sahelanthropus tishandensis, ou outra espécie que fosse o último estágio evolutivo do princípio inteligente na Terra primitiva. Assim, os instrutores da equipe de Jesus, sob sua orientação, promoveram mutações no material genético dessa espécie. Na conexão do perispírito com os embriões de uma determinada população de Sahelanthropus tishandensis, por exemplo, eis que nascem criaturas diferentes dos seus pais, modificadas, que futuramente a ciência iria classificar como uma nova espécie e chamá-la de Australopithecus anamensis. Ufa! Vamos tomar um fôlego? Na próxima parte, concluiremos o estágio do espírito dos mundos primitivos e começaremos a análise do estágio dele nos mundos de expiação e provas. Até breve!